vocês estejam se cuidando, né? Afinal de contas, a pandemia tá aí ainda, né? Bom, e o que a gente pode, a gente vai fazendo para ajudar, né? Então, nessa aula, eu vou explicar um pouquinho da Era Vargas, né? O Getúlio Vargas aí que ficou no poder 15 anos. Depois teve ainda um outro governo que durou quase 4 anos, né? Em que ele foi eleito democraticamente. Mas então esse primeiro período aí do governo Vargas, ele durou 15 anos, por isso que ele é chamado de Era Vargas, né? Vargas ficou 15 anos no poder. Da Era Vargas. Teve o momento em que ele governou de forma provisória, né? Que foi de 1930, quando ele tomou o poder, né? Quando ele chegou ao poder, até 1934. Depois de forma constitucional, né, de 1934 a 1937, e o Estado Novo, né, que foi uma ditadura, tá? A primeira ditadura aí no Brasil, que foi de 1937 a 1945. Bom, a chegada de Vargas ao poder, ela é um efeito, tá? Em certa medida, da crise de 1929, né? A quebra da Bolsa de Valores, como que ela afetou o Brasil, né? Então a gente vê que o governo brasileiro até então ele mantinha o convênio de Taubaté, né? Ele comprava o excedente de café dos grandes fazendeiros, dos cafeicultores e revendia no mercado externo, mesmo interno, conforme a demanda, mas sempre procurando assegurar o alto preço do café, né? E isso gerava aí lucros aos cafeicultores. Mas com a crise de 29, o governo do Washington Luiz, na época, né, que foi de 1926 a 1930, o Washington Luiz ele rompeu o convênio de Taubaté, tá? Ele rompeu porque ele tinha justamente o plano, né, de governo de sanear as contas públicas e porque o Brasil teria que se endividar muito mais e estava bastante difícil também conseguir empréstimo externo aí com a crise de 1929, né? Então, como que o governo ia continuar comprando café, né? Um produto que nem é vamos dizer assim, das nossas necessidades primárias aí em termos de alimentação, né? O café ele não nutre como os outros alimentos, arroz, feijão, né? Como a gente diz, é um produto de sobremesa, tá? Então, na lógica do café com leite, também aconteceu o seguinte: era a vez de um candidato de Minas Gerais, um político de Minas Gerais, ocupar a presidência da República, né? Porque havia um acordo entre São Paulo e Minas, era a política do café com leite. Quando o Estado apresentava candidato, o outro não apresentava, apoiava o candidato da vez, né? Vamos dizer. Então, o Washington Luiz ele era um paulista, então agora era a vez de um mineiro, né? Alternância de políticos mineiros e paulistas na presidência da República. O Washington Luiz não obedeceu a esse acordo. Ele indicou um paulista para concorrer à presidência da República, que foi o Júlio Prestes. Então, o candidato de Minas Gerais, o Antônio Carlos de Andrada, ele ficou indignado com isso, tá? E ele foi procurar aí apoio em outras oligarquias. A gente sabe aí que oligarquia é o governo de poucos, né? Um pequeno grupo no poder. E os estados brasileiros, eles eram governados por oligarquias, né? Por esses pequenos grupos, tá? Os grandes fazendeiros, né? Muitas vezes chamados de coronéis, tá? Então, haviam aí oligarquias descontentes já também, né, com essa questão do poder ficar em Minas Gerais e São Paulo. E então as oligarquias de Minas Gerais, né, se juntaram aí a da Paraíba e do Rio Grande do Sul e formaram uma frente, né, para disputar a eleição, que foi a Aliança Liberal. E aí lançaram Getúlio Vargas como candidato à presidência da República e João Pessoa, então governador da Paraíba, tá? Como vice-presidente, né?
A Aliança Liberal percorreu o Brasil, dando origem, assim, a uma campanha política que até então não havia preocupação em fazer, né? Os políticos não costumavam se preocupar em ir para palanques, em ir às ruas, em conversar com a população, tá? E a Aliança Liberal fez isso, tá? Então, quer dizer, foi assim algo inovador para a época, prometendo aí direitos trabalhistas, voto secreto, o voto até então era aberto, né, falado em público, e passou a ter aí o apoio de boa parte das oligarquias, da classe média, dos tenentes, né? A gente não está falando da oligarquia de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Que eram realmente aí, junto com a de Minas Gerais, o Sudeste, né? Aqui estava no poder, né? Durante a República. Bom, vieram as eleições de 1930, tá? E a Aliança Liberal foi derrotada. Bom, a Aliança Liberal alegou que houve fraude nas eleições, o que era algo muito comum, né? As eleições do cacete, as eleições controladas pelos coronéis, certo? Bom, mas ao mesmo tempo, quer dizer, na verdade, no mesmo período, tá? Aconteceu um crime. O João Pessoa foi assassinado na Paraíba, tá? Esse crime aí já foi desvendado, na verdade era um inimigo do João Pessoa, por questões familiares, particulares, né? Dizem que o João Pessoa teve um caso com a esposa desse assassino, né? Enfim. Mas, como não se tinha certeza de nada, desconfiou-se aí que havia motivações políticas para isso, tá? Então, houve muita reação, né, por parte da classe média, por parte dos tenentes, e aí começaram a acontecer aí motins, né? Na verdade, o que se chamam de Revolução de 30 é errado a gente falar em revolução. Revolução traz mudanças profundas, né, nas estruturas política, econômica, social, tá? E não foi uma revolução que houve, né? Foi um movimento, foi uma revolta, tá? Então, assim, aproveitando que vários setores, né, estavam contestando o resultado dessas eleições, os tenentes iniciaram levantes em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, certo? A Aliança Liberal, junto com os tenentes aí, né, com esse apoio dos tenentes, foi vencendo conflitos armados em várias cidades, aí em vários estados brasileiros. O alto escalão militar, ele depois o presidente Washington Luiz, e aí quando Getúlio Vargas chegou no Rio de Janeiro, a capital do Brasil e até então, eles entregaram o poder a Getúlio Vargas, certo? No dia 3 de novembro aí. Bom, Getúlio Vargas aí, ele, como eu disse, quando chegou a São Paulo, foi recebido por uma parte das camadas populares, da classe média, muito bem recebido, e também no Rio de Janeiro, porque essas camadas tinham esperança aí de que alguma coisa mudasse para elas, né? Que houvesse aí talvez mais leis trabalhistas, que houvesse aí, vamos dizer, uma melhoria na condição de vida dessas camadas, certo? O Vargas, então, inicia o seu governo provisório, né? E aí a gente já vê uma tendência autoritária no Vargas, porque foram 4 anos governando de forma provisória. Ele não chamou eleições, né? E nem uma assembleia constituinte aí, né? A Assembleia Constituinte é justamente a reunião de deputados que fazem, que elaboram a Constituição, conjunto de leis gerais de um país. Um governante, quando ele governa sem Constituição, ele está sendo autoritário, né? Arbitrário, tá? Opressor, né? Governando sem limites, tá? E o Vargas mostrou essa tendência mesmo, né, no início, porque ele fechou o Congresso, quer dizer, para governar sozinho, né? E as assembleias legislativas estaduais, né, que faziam as leis para os estados. E aí o que ele fez também foi substituir os governadores de estado, tá,
por interventores estaduais, né? Quer dizer, pessoas de confiança do Vargas, nomeada por ele, né? E a maioria eram tenentes, né? Essa parte aí das Forças Armadas, que eram os tenentes. O Vargas também demonstrou essa tendência quando ele criou a lei da sindicalização, né? Porque ele queria justamente acabar com as lutas dos trabalhadores, né? Com as greves, com as manifestações. Por isso ele queria sindicatos ligados, atrelados ao Estado, né? Sob controle do Estado, certo? Ele tentava então desmantelar aí toda essa luta trabalhista que a gente viu que teve greves aí enormes na República Velha, como a de 1917 e outras, né? Então, ia ter carteira assinada, por exemplo, quem estivesse sindicalizado, tá? Mas para estar sindicalizado já sabia, né, que esses sindicatos estavam sob controle do governo, tá? Ele também criou aí um código eleitoral em 1932, né, que instituiu a justiça eleitoral e o direito de voto às mulheres. Mas com muitas restrições, as mulheres casadas tinham que ter autorização do marido, ou então ter renda própria, né? Haviam várias restrições, lembrando que o costume era mulheres não votar, tá? Aí, mesmo assim, né, algumas mulheres começam a se destacar, tá, na política nacional. Alzira Soriano aí foi a primeira mulher a ocupar um cargo executivo, né? Ela foi eleita para a prefeitura de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1929. Então, assim, um marco do movimento feminista no Brasil, né? Vamos dizer. No Brasil havia também pressões aí de mulheres assim mais ligadas aí ao jornalismo, né, à advocacia, algumas escritoras também, né, compositoras, artistas, que faziam já pressão para que as mulheres tivessem participação na política, tá? Já havia essa pressão, certo? Que a gente pode então classificar como o início de movimento feminista, né? Bom, no governo provisório de Vargas, houve uma grande revolta, né, também chamada de forma equivocada de Revolução Constitucionalista, isso em 1932, certo? Os paulistas revoltaram-se contra o governo Vargas. Por quê? Em primeiro lugar, São Paulo já não tinha participação no governo Vargas, ele nomeou interventores, né, tenentes, tá? E para São Paulo, ele nomeou um tenente, olha aí, um militar e pernambucano, né? Quer dizer, um pernambucano não conhece a realidade de São Paulo, tá? Era o que se dizia, né? Logo de início, que era o João Alberto. Então, isso descontentou profundamente os paulistas, certo? E os paulistas aproveitaram para dizer o seguinte: olha, o Vargas está sendo um ditador, ele está governando sem Constituição, portanto, sem democracia. Não que houvesse democracia na República Velha, né? A gente já viu como é que era o voto, tá? Mas o argumento dos paulistas era esse, certo? Tanto é que você vê o cartaz aí acima, né? Abaixo a ditadura. Você tem aí o Getúlio Vargas na mão de um paulista, e não é um paulista qualquer, ele é um bandeirante. Os bandeirantes remetem aí ao passado que os historiadores de São Paulo, né, os historiadores tradicionais aí do início do século XX, colocaram como herói, né? O bandeirante, o que ele teria feito? Ele teria ido ao sertão, né, que hoje a gente sabe que ele ia para caçar índios, que ele maltratava índios, que ele foi um genocida, né? Matou, levou várias tribos, vários povos indígenas à extinção, tá? Mas para a época que era o bandeirante, né? Início do século XX, ele era um herói que penetrou o interior do Brasil até então sem ser desbravado, né? Sem o homem branco penetrar esse interior, tá? Então seria um sertão hostil, vamos dizer assim. E esse bandeirante foi criando povoados, foi criando estradas, e graças a ele o Brasil tem as fronteiras territoriais que tem hoje, tá? Então, para a época, já existia
negócio que a gente chama de bairrismo, né? Esse orgulho paulista, né? De São Paulo aí ter levado à frente o desenvolvimento da nação, né? Por isso que tem uma bandeira de São Paulo ali. E aí, justamente, né, recorrendo a esse passado, essa bravura, né, dos paulistas, é que começam a aparecer cartazes como esse. O Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista fizeram a Frente Única Paulista e começaram a criticar Vargas pelos jornais e fazer manifestações de rua. Em uma das manifestações de rua, 4 estudantes, cujos sobrenomes eram Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, foram mortos, tá? Foram mortos pelas Forças Armadas. Então, isso deu origem ao movimento MMDC, tá? Esse movimento MMDC, ele passou a ter o apoio da classe média paulista, né? De muitos fazendeiros, que já tinha, e da burguesia industrial, os donos de fábrica, os donos de comércio aí de São Paulo também, tá? A burguesia comercial também, né? E marcou-se o dia 9 de julho de 1932 para que, a partir dos quartéis, né, os paulistas tomassem o controle do governo estadual, tá? Pois bem, isso realmente começou a acontecer, né? Houve aí o início dessa revolta em 1932, tá? Os paulistas esperavam o apoio de outros estados, né, como Minas Gerais, mas acabaram ficando sozinhos, né? Lutaram sozinhos e por 3 meses lutaram bravamente. Havia até, vamos dizer, convocação, né, dos paulistas para irem para a guerra, né, como no cartaz acima, você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência, né, um cartaz do MMDC, tá? Então, assim, muitos homens, inclusive das camadas mais baixas, aí mais pobres, se alistaram para ir para a guerra, para compor esse exército paulista que enfrentou as tropas federais, né, as tropas do Vargas aí por 3 meses, certo? Os paulistas foram derrotados, no entanto, Getúlio Vargas não podia mais ignorar que era necessário ter uma Constituição. Então, ele chama eleições para uma Assembleia Constituinte em 1933. O povo, né, e agora as mulheres, inclusive, podiam votar, algumas delas, né, havia restrições, elege os deputados, tá? Que compõem, aliás, que passam a elaborar as novas leis da Constituição, certo? E, inclusive, São Paulo conseguiu que fosse nomeado um paulista e civil, não militar, para o governo de São Paulo, né? Não ficou aquele interventor pernambucano, tá? Em 1934, a Constituição fica pronta, né? E ela tem, assim, algumas diferenças em relação à Constituição da República Velha, que era de 1891, tá? Como, por exemplo, voto secreto e para todos, certo? Inclusive para as mulheres. Mas, assim, sempre com as restrições, né? A mulher tinha que provar que tinha função pública remunerada ou renda própria e tudo mais. Mas já era um início aí do voto feminino, né? Estabelecimento do ensino primário gratuito de frequência obrigatória, né? Extensivo aos adultos. Pela primeira vez, o Brasil vai passar a ter escolas públicas e gratuitas, né? E não tinha até então, só estudava quem podia pagar, basicamente, tá? Nacionalização progressiva dos recursos minerais e hídricos do Brasil. Então, isso é o que a gente chama também de estatização, tá? Quer dizer, controle do Estado, né? O Estado aí, então, é tudo que representa o governo, tá? Basicamente. Então, assim, recursos minerais, água, né? Energia elétrica, tá? Nas mãos do governo, por quê? Porque sem isso não dá para industrializar o país, não dá para fazer o país crescer, tá? E isso estando nas mãos de particulares, não há garantia de que exista esse crescimento, afinal de contas, né? Então, é isso que a gente chama de nacionalismo econômico, que vai estar presente no Vargas, não só no Estado Novo, mas no segundo governo dele também, tá? Ele
havia um grupo no Brasil que não concordava de estrangeiros virem explorar essas nossas riquezas, certo? E as leis trabalhistas começam a vigorar nessa Constituição. Jornada de 8 horas de trabalho, férias de 30 dias, descanso semanal remunerado, sábado e domingo, a carteira de trabalho, 13º salário, né? Então, eram leis que já estavam aí e depois foram incorporadas outras leis, certo? Bom, o governo constitucional de Vargas, né, começa em 37 mesmo, né, aliás, em 34 mesmo, quando a Constituição fica pronta, tinha um dispositivo na Constituição que dizia que a primeira eleição, após a Constituição ficar pronta, seria indireta, ou seja, somente o Congresso iria votar, o povo não ia para as urnas, tá? E o Congresso estava a favor de Vargas, né, e elegeu ele por mais 4 anos, certo? Depois não teria mais reeleição. Então, o Vargas ficaria até 1938, tá? De forma constitucional, tá? 38 teriam novas eleições. Desse governo constitucional, chama a atenção o seguinte: a formação de 2 grupos antagônicos no Brasil que refletiam um clima de polarização ideológica que existia na Europa. A Europa, ela tinha aí a ascensão do nazifascismo, né? Então, o nazifascismo no Brasil, a extrema-direita, tinha aí a Aliança Integralista Brasileira, era representada pela AIB do Plínio Salgado. E, por um outro lado, você tem assim a tendência de esquerda, que é o socialismo soviético, né? Que, como a gente viu, inclusive, depois virou uma ditadura também stalinista, né? Com Stalin no poder, tá? Mas, então, essa esquerda no Brasil, os socialistas, né, ou comunistas, tá? Existe uma diferença entre eles, mas frequentemente é usado aí o termo socialista ou comunista como sinônimos quase, né? Mas, assim, a Aliança Nacional Libertadora Nacional, a ANL, do Luiz Carlos Prestes, né, liderada pelo Prestes, era esse grupo de tendência antifascista, reunindo comunistas, socialistas, tenentes insatisfeitos com o governo, trabalhadores insatisfeitos também, né, alguns, tá? A charge aí de cima, ela é do Plínio Salgado, né, da Ação Integralista Brasileira, tá? Os integralistas, eles tinham esse lema, Deus, Pátria e Família, tá? E eles faziam desfiles vestidos de camisas verdes, justamente copiando os fascistas italianos, que eram os camisas pretas, tá? Defendiam o fortalecimento e militarização do Estado, quer dizer, esse Estado forte, militar, é uma ditadura, né? Impondo ordem e disciplina à nação brasileira, né? Quando eu falo, quando a disciplina é militar, as pessoas obedecem por medo, né? E não por senso crítico, pela necessidade que elas entendem que temos que ter leis, regras, né? Então, é bastante questionável, né, essa ordem e disciplina, tá? Um extremo nacionalismo, né? Olha só, você vê aí na charge o Plínio Salgado com a mão levantada. O que ele está falando? Por que ele está com essa mão levantada? Ele está imitando aí o gesto dos nazistas, que levantavam o braço assim e falavam Heil Hitler, né? Só que os camisas verdes, né? Esses do Plínio Salgado, eles levantavam o braço e falavam Anauê, né? O que é Anauê? É um cumprimento tupi-guarani, como se fosse um salve, né? Seja bem-vindo, alguma coisa assim, tá? Esse nacionalismo exagerado dos integralistas, ele vai se dar assim até na proposta de se adotar o tupi-guarani como língua nacional. Olha que exagero. A maioria da população não falava, né, língua indígena, tá? E que essa língua fosse estudada nas escolas, né? Eles propunham isso. Era a valorização, vamos dizer assim, da nossa cultura nacional, né? Só que, no entanto, nenhuma política era feita para proteger o indígena mesmo, tá?
para que o indígena aí tivesse terras e continuasse a ter o modo de vida que ele tinha antes da chegada do português. Né? Não se falava, por exemplo, em demarcação de terras, isso daí os integralistas não vão falar, né? Não se falava aí justamente da questão do branco matar indígenas até esse momento, ou do indígena resistir do jeito que podia, né, a essas incursões do branco. Não, o indígena aí era romantizado, é o indígena que virou um branco, que era bonzinho, que não era mais selvagem, né? Então, assim, é um nacionalismo sem crítica. Por isso que a gente chama de nacionalismo exagerado. É um nacionalismo sem crítica. Nós somos nacionalistas quando criticamos o governo brasileiro. Nós estamos preocupados com o nosso país. Né? Nós não estamos deixando de ser nacionalistas quando fazemos críticas. Né? E também eles eram anticomunistas, lógico, né? Se eles estavam imitando aí o nazismo e o fascismo, vamos lembrar que esses regimes chegaram ao poder sendo anticomunistas, com apoio da burguesia, né, europeia, para justamente afastar esse perigo vermelho, esse perigo aí dos comunistas chegarem ao poder, né? Bom, o outro grupo, então, era a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, né, que foi fundada pelo Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, que em 1922 fundou o Partido Comunista Brasileiro, mas esse Partido Comunista, ele não existiu muito tempo, porque ele foi colocado aí, ele foi proibido, né, ele, na verdade, funcionou na clandestinidade, tá? O governo brasileiro não deixou o Partido Comunista existir, né, de fato. Então, justamente para evitar esse tipo de coisa, é que o nome do partido mudara, né, para Aliança Nacional Libertadora. Também porque tinham outras tendências, né, tinham socialistas, tinham nacionalistas, aí tinham, enfim, pessoas de classe média, intelectuais, enfim, tá? Esse partido ele propunha a nacionalização das empresas estrangeiras, né, e dos recursos minerais, tá? Então era o governo brasileiro que deveria, vamos dizer, dirigir a economia, né? Uma das propostas do socialismo, a estatização da economia, é quando o Estado dirige a economia e acaba com a propriedade privada, né? Com isso, porque vai tirar aí do controle da burguesia, dos grandes proprietários de terras, os bens, né, as indústrias também, né, e são os trabalhadores que vão dirigir tudo isso, tá? Então, isso daí é uma proposta do socialismo. Fim do pagamento da dívida externa, né, o Brasil tinha dívida externa nesse momento, e pagar a dívida externa fazia com que o governo não tivesse dinheiro para investir aí em saúde, em educação, né, em outras coisas. Redistribuição de renda, reforma agrária, redistribuição de terras, que também era proposta dos socialistas, né, foi implantada aí pelo governo socialista soviético. E, aliás, a Aliança Nacional Libertadora passou a ter apoio da União Soviética, que mandou alguns espiões, inclusive, para cá, para fazer uma sondagem de se era possível fazer uma revolução socialista, né? Uma revolução do proletariado, né? Que os trabalhadores chegassem ao poder, que se implantasse no Brasil um governo socialista, tá? Bom, Olga Benário foi uma dessas espiãs, ela não era soviética, na verdade ela era uma judia alemã, tá? E ela fugiu da Alemanha por conta aí das perseguições do Hitler. E na União Soviética, então, ela começa a colaborar, né, com os soviéticos e havia vamos dizer, orientação nesse momento, né, das internacionais comunistas aí, que a União Soviética apoiasse revoluções socialistas aí, onde fosse viável, né, pelo mundo, tá? Então, os socialistas da Aliança Nacional Libertadora tramaram aí uma revolução, né? Eles tentaram tomar o poder. Foi a intentona comunista de 1935, tá?
Até porque o governo do Getúlio Vargas colocou a Aliança Nacional Libertadora também na ilegalidade, né? Ela também existia só por baixo dos panos. Então, o Luiz Carlos Prestes fundou o Partido Comunista Brasileiro, anteriormente, como a gente falou, tá? E aí ele comandou esse levante comunista aí, só que meio esquisito, né? Porque eles fizeram a partir de bases militares. Quando a Revolução Socialista na União Soviética ela foi feita a partir dos trabalhadores da cidade, se espalhando para os trabalhadores do campo. Então aqui não havia essa base operária junto com os comunistas, né? E justamente apenas as bases militares aí de Natal, Recife e Rio de Janeiro não deram conta aí de fazer esse movimento se espalhar, né, de tomar o poder. Então fracassou. E aí se instaurou uma perseguição aos comunistas. Prestes foi preso, vários foram presos, foram torturados também, né, pela ditadura do Vargas. Olga Benário e outros judeus aí que estavam com ela foram entregues à polícia política do Hitler, a Gestapo, tá? Que mandava aí esses judeus para os campos de concentração, né? Olga Benário descobriu na prisão, né? O Prestes nem soube, né? Que ela estava grávida, tá? Ficou sabendo depois, né? E a Olga Benário aí, ela depois que não podia mais amamentar, né? Depois do período de amamentação, ela não soube mais da filha, a filha foi tirada dela, tá? Ela morreu num campo de concentração sem saber da menina, né? A mãe do Luiz Carlos Prestes fez uma campanha internacional para resgatar a Anita, né? A filha da Olga e do Prestes, e conseguiu resgatá-la, certo? Mas a Olga Benário nem ficou sabendo. E em 1937, o Getúlio Vargas aproveitou aí dessa tentativa dos comunistas chegarem ao poder para dar um golpe, né? Um golpe político, ou seja, tomar o poder, quer dizer, eles já estavam no poder, só que estavam em campanha eleitoral já, né? Para justamente aí que em 1938 mudasse o governo, tá? Inclusive havia um favorito, né? As disputas aí normalmente estavam, né, entre Oswaldo Aranha e o Armando de Sales, né, que foi governador de São Paulo, tá? E já estava nessa corrida aí, né? Mas cartunistas daquele momento colocavam Getúlio Vargas até colocando cascas de banana até o Palácio do Catete. Havia marchinhas aí mostrando que o Vargas não ia entregar o poder facilmente, alguma coisa ele estava tramando, né? Massaro, um compositor da época, colocava assim, né? A menina, a presidência, vai rifar seu coração e já tem 2 pretendentes, todos 2 chapéu na mão. E quem será o homem? Quem será? Será seu Manduca ou será o seu Vavá? Entre esses 2 meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é o seu GG, né? Quer dizer, olha só, já estavam esperando, né, esse tipo de coisa. Seu Manduca era o Armando de Sales, né? E realmente apareceu no jornal, tá, um plano, um suposto plano que os comunistas tentariam novamente tomar o poder. Era um plano falso, tá, chamado de Plano Cohen, porque haveria um judeu comunista aí por trás dessa tentativa. Era mentira, certo? E quem deixou vazar isso foi um oficial do Getúlio Vargas, né, do Exército, Olímpio Mourão Filho, tá? E foi o pretexto, então, para o Vargas fechar o Congresso Nacional, né, decretar o estado de sítio, né, em que ele pode fazer o que ele quiser, em que ele governa sozinho, tá? E dar início a esse Estado Novo, certo? Pois bem, no Estado Novo, Getúlio Vargas, então, ele se inspira no nazifascismo, mas ele não é nazifascista mesmo, porque ele colocou todos os partidos na ilegalidade, inclusive os integralistas. Então, se ele tivesse partido integralista junto com ele, poderia falar, né? Ele era nazista e fascista, não, mas ele tinha muita inspiração nesses regimes. E ele vai dizer que ele vai governar acima dos partidos políticos e que não existia mais intermediários entre ele e a população. Então, ele estava sendo populista,
né? Ele estava manipulando as massas, se colocando aí como legítimo defensor do povo, tá? Mas ele não vai deixar de beneficiar os mais ricos. Ele vai ser chamado de pai dos pobres, né? Numa questão aí bastante populista, né? De manipulação do povo, tá? É aquela pessoa assim que se diz o defensor do povo, mas não deixa de defender os mais ricos, tá? Então, ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Em 37, Vargas aí muda a Constituição, essa Constituição inclusive foi chamada de polaca, inspirada aí na Constituição da Polônia, que também era um regime autoritário nesse momento, tá? Ela foi outorgada, quer dizer, baixada aí pelo poder central, ela não é resultado de uma Assembleia Constituinte, de uma democracia, né? Dava todos os poderes ao presidente, ao executivo, suspendia partidos e suspendia eleições, certo? Então o Estado Novo passa a ser uma ditadura, tá? Que tinha algumas características importantes, como por exemplo o trabalhismo, né? O trabalhismo aí que justamente era o quê? A valorização do trabalhador honesto, responsável, disciplinado, que obedece às regras do patrão, né? E aí não faz revoltas, manifestações, nem contra o governo, nem contra os patrões, pedindo aumento de salário, nem nada disso, certo? Os sindicatos já eram e continuarão sendo cada vez mais controlados pelo governo. Isso é uma inspiração do fascismo italiano, do corporativismo, tá? Ao mesmo tempo, o governo começa a combater a vadiagem, né? Instituindo, por exemplo, o Dia da Raça, o dia em que deveríamos eliminar duas características do caráter nacional, né? Que era o jeitinho e a malandragem. E quando se vai para o jeitinho, para a malandragem, remete-se aí a figura do malandro, que no Rio de Janeiro tinha muito, que eram, por exemplo, compositores, que eram pessoas aí que não tinham um trabalho formal, um trabalho, né, que tivesse lá uma duração de jornada de trabalho como os outros, né? E então eles acabavam vivendo de expediente, um servicinho aqui, um servicinho ali, tá? Então esse trabalhador vai ser considerado assim vadio, né? Aquele que não quer trabalhar, tá? Quando na verdade nem tinha emprego para todo mundo e os empregos pagavam muito pouco, mesmo nessa época do Vargas, tá? E essa figura do malandro aí, então, também é associada àquele que rouba, que engana as pessoas para conseguir alguma coisa, né? Por exemplo, a música do Noel Rosa, né? Que fala lá que chega o malandro, ele pede uma refeição para o garçom, mas depois ele diz que ele não tem dinheiro para pagar, e assim ele faz na banca de revista e fica pendurando uma despesa aqui, uma despesa ali, né? Então essa música justamente aí mostra o que, né? Que essa figura do malandro é aquele que não quer trabalhar, né? Então é esse tipo, bem esse tipo que o governo Vargas ele quer combater, certo? Ele quer trabalhadores dóceis, disciplinados, certo? E as manifestações do dia 1º de maio passam a ser comuns e cada vez que tinha o dia do trabalho, o Vargas assim discursava para a população e prometia mais alguma coisa ou anunciava mais algum benefício. Em 1943, Vargas faz a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que além daquelas leis trabalhistas que a gente falou, institui o regime de previdência social, né, que é a aposentadoria, a licença gestante, o seguro-desemprego e assim por diante, tá? Mas Vargas, olha só, ele tem uma característica comum aos regimes nazifascistas que chama muito atenção, é esse culto à personalidade. O aniversário dele era feriado nacional, os discursos no rádio, e sempre ele ia ao rádio falar em cadeia de rádio nacional, referindo-se aos brasileiros como povo brasileiro, né, como trabalhadores do Brasil, tá? Então, esse discurso dele era realmente uma manipulação do trabalhador, né? Escondia aí os problemas
que o Brasil tinha nesse momento. Aí que a propaganda positiva desse crescimento econômico serve como propaganda do governo Vargas. Vargas vai aparecer sempre como pai, amigo dos trabalhadores, das crianças, né? Manifestações serão feitas com o busto de Vargas, músicas em homenagem a Vargas, né? Então isso é um verdadeiro culto à personalidade, né? Igual esses líderes, né? Que a gente já chamou de líderes carismáticos, né? Aquele líder que a população se identifica com ele e acha que só pelo fato dele estar no poder ele vai salvar tudo, tá? O Vargas era um pouco isso, tá? Bom, então, falando dessa questão do culto à personalidade, da propaganda positiva do governo, né? Houve aí um estímulo na época. O Departamento de Imprensa e Propaganda era quem fazia a censura, né? E também aí quem fazia a propaganda positiva do governo Vargas. E houve um estímulo para que sambistas fizessem músicas exaltando o Estado Novo, ao mesmo tempo que outros sambas eram censurados, tá? Por exemplo, o samba do Wilson Batista, o Bonde de São Januário, na letra original, ele falava que o bonde de São Januário leva mais um sócio otário, que sou eu que vou trabalhar, né? Isso foi censurado, né? O sócio otário aí é o trabalhador explorado, né? Então, não podia ter críticas desse tipo. Ele mudou aí esse refrão da música justamente para levar mais um operário, sou eu que vou trabalhar, né? Tô indo lá, bonitinho, disciplinado, indo trabalhar, certo? Então, esse tipo de propaganda aí do Estado Novo é interessante que ela valorizava assim uma coisa da cultura nacional, que é o samba, né? Inclusive, a capoeira, nesse momento, foi transformada em um esporte, né? Parou a perseguição assim aos capoeiristas, ao mesmo tempo que o Getúlio valorizava alguns elementos, né, dessa cultura brasileira, né, que está muito permeada aí pela cultura afro, ele também disciplinava, né, ele também assim aproveitava isso para em proveito próprio, né, em proveito do regime ditatorial. Então é o que a gente vê nessa música aí, é Negócio Casar, do Ataúfo Alves, que eu vou deixar tocando um pouquinho a música para vocês, tá? Ela é um samba, então, da época. Bom, vocês encontram essa música no YouTube, tá? Eu não vou tocar ela inteira, eu queria apenas analisar um pouquinho essa letra com vocês, né? Então, olha só, seria como se ele estivesse dizendo o seguinte: o Estado Novo veio para melhorar a nossa vida, né? Veio para justamente nos disciplinar, né? Aquela imagem do boêmio, que eram principalmente os músicos, que viviam da madrugada, das apresentações, né? Justamente eles, vamos dizer, são um retrato assim desse trabalhador indisciplinado, né? De quem não quer trabalhar, na verdade, tá? Então aí que ele fala, né? Que ele coloca aí do bom trabalhador, o bom pai de família, certo? O Estado Novo orientando, né? Esse trabalhador.
e esse trabalhador tinha que ser grato ao governo, né? Inclusive, ele vai dizendo ainda, né, que o Brasil tem tantas riquezas, que tá tudo certo, né, que é negócio casar, é negócio aí apoiar o governo, tá? O Bonde São Januário do Wilson Batista também é outra homenagem ao Estado Novo, tá? Vou também deixar tocando, né? Depois do anúncio. Depois do outro anúncio. Mas vocês vejam. Se tiver baixo, ouçam depois no YouTube, tá bom? Também não vou tocar inteira, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, essas músicas elas eram premiadas, tá? Em festivais, ou eram premiadas assim pelo governo mesmo, tá? E justamente, então, ele se apropria do samba para fazer uma propaganda desse trabalhismo, tá? Desse trabalhador grato, dócil, disciplinado, tá? E aí nós vemos aí vários exemplos de culto à personalidade, né? Primeiro aqui o trabalhador sindicalizado, o trabalhador disciplinado, né? Mas lembrando que esses sindicatos estavam sob controle do governo, que eles não chamavam greves, não chamavam manifestações, não faziam exigências mais frente aos patrões, né? A burguesia, certo? Aqui uma manifestação de boas-vindas ao Getúlio Vargas, né? Então, justamente aí mostrando o apreço pelo presidente, essas manifestações aí, inclusive no 1º de maio, elas vão sempre demonstrar o apoio da população a Vargas, né? Um apoio assim exagerado, inclusive, né? Bem assim no estilo populista do Vargas, tá? E representam também esse culto à personalidade, com toda certeza. O controle da educação era grande, olha só, nas cartilhas de escola nós tínhamos fotos como essa, né? O Vargas aí como amigo das crianças. O Ministério da Educação criou a disciplina de Educação Moral e Cívica, que justamente era para ensinar os alunos a amar a pátria, né? Um nacionalismo assim, não só exagerado, mas sem crítica, né? O problema era que era sem críticas. Os jornais eram censurados, as revistas também, ninguém podia criticar o governo de Vargas. E era sempre aquela imagem de que o governo ia bem, de que o Brasil crescia economicamente, que o Brasil estava tudo bem, né? Estava avançando aí em direção ao futuro, né? Promissor, tá? Vocês vejam aqui também, olha só, é um cartaz integralista, né? Para quem acha que os integralistas eram piada, eles não eram, não. Eles tiveram 300 mil filiados, tá? Um partido grande, né? A ameaça fascista no Brasil, ela não é nova, tá? Ela, nesse momento, já existia. E o Vargas tinha um pezinho lá, né? Uma inspiração nesse nazifascismo, tá?
Então, outra característica aí do regime do Vargas é a censura e propaganda positiva do regime. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, exercia a censura e ainda fazia a propaganda de Vargas. Não apenas com cartazes, com propagandas até no cinema, né, que sempre passava aí alguma propaganda do Vargas, do regime, alguma coisa que ele inaugurou, né, algo desse tipo, mas principalmente no rádio, que era o veículo de comunicação que atingia a todos, tá? As redes de TV ainda não existiam no Brasil, tá? Nesse momento. Então, o programa Voz do Brasil, né, que aliás inicialmente chamou Hora do Brasil, era um programa de cadeia de rádio nacional, né? Todas as rádios paravam para transmitir. E o Vargas aproveitava esse programa para fazer pronunciamentos ao povo, tá? Festas como a do aniversário de Vargas eram organizadas, comemorações do Dia do Trabalho. Nas escolas as crianças faziam jograis, poesias, cantavam musiquinhas, né? Como essa aqui, ó. Presidente leal e bondoso é Getúlio, nosso protetor das crianças, ele é o amigo, né? As crianças cantavam musiquinhas como essa mesmo, tá? Então, justamente é o que a gente fala, né? A falta de senso crítico. Enquanto o povo ficava com essa impressão de que o Brasil crescia economicamente, crescia sim, mas muito longe de resolver os problemas sociais do Brasil, a desigualdade social, né? Pobreza, miséria, a concentração de terras, né? Muita terra na mão de poucas pessoas, tá? Concentração de renda, né? Poucos ricos, muitos pobres. Estava longe de resolver esses problemas, tá? E enquanto isso, as pessoas não viam o que estava acontecendo, até porque os meios de comunicação não noticiavam, que era a repressão, a forte perseguição que existia no Brasil. O Tribunal de Segurança Nacional instaurou milhares de processos e vários deles resultavam em prisão. E a tortura é relatado também que foi usada em alguns casos, tá? Não tanto como na ditadura militar, né? Depois em 1964 e depois que o regime ainda instaurou a tortura de fato, né? A partir de 1968. Mas houve aí alguns casos de tortura na época do Vargas. Então todo mundo que era suspeito de ser de esquerda, de ser comunista, né? Era normalmente aí levado à delegacia, né? Você não podia falar o que você queria em público também. Tinha gente vigiando, né? E levava aí com certeza para a delegacia para fazer algum tipo de inquérito, né, com a pessoa, tá? Então a pessoa vivia sob forte pressão, sob forte vigília, né, do governo, tá? A outra característica do Estado Novo é esse nacionalismo econômico, né? Então o Vargas ele vai criar empresas com capital estatal, ou seja, com capital do governo, né? São as estatais, tá? Vai criar aí a primeira siderúrgica brasileira, né? Que foi a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, tá? O Conselho Nacional do Petróleo vai começar a descobrir aonde tinha petróleo no Brasil, né? Vai começar então a mapear para que depois comece a ter as plataformas, né, de extração de petróleo, tá? Também aí a questão da siderurgia, né, a produção de aço, né, vamos dizer, também assim foi muito valorizada pelo Vargas, né, as metalúrgicas, produção de fundição, na verdade, de minério de ferro, tá? Companhia do Vale do Rio Doce foi criada depois da CSN, tá? Vale do Rio Doce, eu acho que está privatizada, a CSN também foi vendida para o estrangeiro, tá? Isso porque, depois da ditadura militar, nós tivemos presidentes liberais, e os presidentes liberais acho que tem que ter Estado mínimo, né? Então o Estado não deve investir em nada, basicamente, né? Não deve ter empresas aí do Estado, né? Nem de minérios, nem de petróleo, né? Pode estar na mão de quem quiser, inclusive do estrangeiro que pode vir aqui, como faz atualmente, leva o minério para fora,
vende produto industrializado para a gente muito mais caro, né? Eles levam a nossa matéria-prima barata e vendem para a gente produto industrializado muito mais caro. Esse que é o problema, né? Isso mantém o Brasil numa situação praticamente colonial, né? Dependente aí das exportações, das importações do exterior, né? Exportador de matéria-prima, de produtos agrícolas, certo? Então, nesse sentido, o que o Vargas fez se chama nacionalismo econômico, né? É assegurar as bases da nossa industrialização, assegurar que o Brasil futuramente seja autônomo, porque se não tiver oferta do básico, né, de minério de ferro, de petróleo, de aço, não vai ter outras indústrias. Por isso que se chama indústria de base, né? Também a oferta de energia elétrica. O Vargas se preocupou bastante com isso e construiu hidrelétricas, como Paulo Afonso, a hidrelétrica do São Francisco, tá? E depois, obviamente, mais hidrelétricas vão sendo construídas. Mas então é o governo assegurando a oferta de energia elétrica. Vocês vejam aí que no Amapá ocorreu uma série de apagões, está ocorrendo ainda, porque a energia elétrica foi privatizada. E a empresa privada não está interessada em investir muito nisso, né? Aí começa a faltar oferta de energia elétrica, é isso que acontece, né? A empresa privada só quer lucros, certo? Então aí estão propagandas do DIP, né? A concentração trabalhista, sempre aí no 1º de maio, como a gente falou, o Vargas fazendo um discurso em cadeia de rádio nacional e a propaganda política aí, olha as crianças, né? Olha o que tinha nas cartilhas. Crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito, né, de sucesso. Só o amor constrói e, amando o Brasil, forçosamente o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro, né? Então, ensinando as crianças aí todo esse nacionalismo. Agora, o regime do Vargas ele começa a se desestabilizar com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá? O Brasil havia pedido empréstimos à Alemanha para a criação de uma primeira siderúrgica, a Alemanha demorou para se decidir, e aí virou um impasse porque o ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, conseguiu aí um acordo, né, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos emprestariam o dinheiro e, em troca, o Brasil deixaria instalar bases militares no Nordeste. Já estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, certo? Quando a Alemanha soube disso, né, ela resolveu se vingar, mandou torpedear navios brasileiros. E aí o Brasil acabou declarando guerra a quem? A Alemanha, tá? Ao eixo, né? Ao eixo nazifascista, Alemanha, Itália e Japão, tá? O que era meio contraditório, né? Porque o Vargas tinha, assim, todo uma simpatia por esses regimes, entregou até judeus lá para o Hitler, né? E agora estava se voltando contra ele, né? Mas, enfim, o Brasil enviou a Força Expedicionária Brasileira e a FAB, a Força Aérea Brasileira, para lutar junto com as tropas aliadas, principalmente dos Estados Unidos na Itália. Os nossos soldados fizeram bonito e conseguiram vencer uma importante batalha de Monte Castelo e, depois disso, derrotaram Mussolini, né? Olha que importante. Mas o Brasil vivia uma contradição, né? Olha, aí você vê o avião, né, da FAB, os pilotos, né, soldados pilotos, aí, enfim, os oficiais, né, da aeronáutica, na verdade. Mas o Brasil viveu essa contradição. Como é que ele podia lutar lá fora pela democracia, né? Os aliados, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos. Aliás, a França estava tomada pelo Hitler, né? Como é que eles podiam lutar aí pela democracia, né? O Brasil podia lutar pela democracia lá fora e manter uma ditadura aqui dentro. Isso não foi ignorado e muitos intelectuais fizeram manifestos em relação a isso. Então, a pressão da imprensa foi forte, né, de parte da classe média, do movimento estudantil que começava a se organizar, tá? E o Vargas, diante dessas pressões, anunciou novas eleições, certo?
Mesmo assim, né, mesmo sabendo de novas eleições, uma parte do povo brasileiro, né, uma parte assim mais pobre, né, mais humilde, e também aí até algumas camadas um pouco mais privilegiadas, né, uma parte da classe média, por exemplo, foram às ruas pedindo que Vargas continuasse, né? Então eram os cartazes aí com os dizeres "Queremos Vargas", chamado Movimento Queremista, que foi a porta de entrada para o Vargas ser eleito, tá? 5 anos depois, em 1950, de forma democrática, né? Porque em 45 houve eleições mesmo, tá? E talvez o povo tivesse descontente, inclusive com os candidatos, né? Um aí militar, general Eurico Gaspar Dutra, que vinha de uma coligação entre o Partido Trabalhista Brasileiro, que era justamente aí o partido do Vargas, tá? E o PSD, Partido Social Democrata. Outro militar, o brigadeiro Eduardo Gomes, de um partido, a UDN, que hoje, né, representa, por exemplo, aí os democratas, tá? Que era o antigo PFL, né? Quer dizer, na verdade houve divisões aí, né? Democratas, tem os republicanos aí também, né? Mas representa-se uma extrema direita no Brasil. A UDN ajudou a dar o golpe militar no Brasil, tá? E a UDN vira e mexe assim contestava resultados de eleições e etc. E o Iedo Fiuza apareceu aí de última hora, né? O PCB saiu da clandestinidade, Partido Comunista, e lançou ele, mas ninguém conhecia o Iedo Fiuza, né? Na verdade. Então, talvez por isso esse movimento queremista, né? Mas os militares forçaram Vargas a renunciar. Isso daí aconteceu em agosto de 45, né? As eleições foram realizadas e em dezembro eles entregaram o poder ao general Dutra, né? Então acabava a era Vargas. Mas como eu disse, o general Dutra já assume assim sem muito apoio popular. O governo dele não será aí um bom governo para as camadas mais pobres e humildes, e essas camadas mais pobres e humildes vão eleger o Vargas, que inclusive depois vai se referir na carta do seu suicídio em 1954, né? Ele se suicida, que ele voltou ao poder nos braços do povo, né? Então, justamente assim, bem populista o Vargas, tá? Mas é isso então, né? Te vê que mesmo sendo uma ditadura, estava muito melhor aí para as camadas mais baixas da população do que algum outro governo aí que não resolvesse muito problema aí da pobreza, da miséria, do desemprego, né? Da falta mesmo de comida, né? De condições básicas de vida aí para a população, tá certo? É isso, muito obrigada. Estou à disposição para quaisquer dúvidas, tá bom? Deixa um like lá no canal, né? Se você assistir esse vídeo, e pode deixar algum comentário também se quiser, tá ok? Muito obrigada.